Oi, eu sou a Eva Mansky. Eu sou mãe solo, eu sou comediante e contadora de histórias reais. Aqui no Eva Me Conta, você vai ouvir relatos que são engraçados, emocionantes e às vezes até inacreditáveis. Então pega o fone, relaxa e vem comigo. Eva Me Conta! Oi! Oi, minha gente! Vocês estão bem? Aqui é a Eva Mansky. Lógico, né? Não poderia ser outra pessoa. Eu tô aqui hoje para falar de um caso especial. Hoje eu resolvi fazer um episódio bônus aqui do meu podcast, porque eu quero falar dessa situação, desse caso do rapper Diddy, que foi preso agora em setembro e tá causando, assim, um alvoroço no mundo inteiro. Principalmente quem adora uma fofoquinha envolvendo celebridade, tá, tipo, pensando o que tá acontecendo, eu quero saber qual é a treta, porque o caso, ele é tão complexo, tão longo, que é um pouco difícil de entender. Então, eu até fiz um vídeo no meu Instagram, um vídeo até um pouco mais longo do que o normal, tem 4 minutos e meio lá, tentando explicar essa questão da prisão desse cara, desse rapper. Mas assim, o assunto dá pra gente fazer, né, vídeos e vídeos e vídeos, mas eu também não gosto de ficar me alongando, tá? Eu sou uma pessoa prática. Eva Mansky é prática, é fofoqueira e prática ao mesmo tempo. Então eu vim aqui contar um pouquinho mais detalhadamente do que no vídeo do Instagram, mas também eu não quero ficar entrando em zilhões de detalhes não desnecessários, porque eu acho que cada detalhe dessa história é necessário, sim, porque é uma história impressionante. Cada teoria da conspiração que gira em torno dessa história também é incrível. É maravilhoso. Não é maravilhoso, porque a história é horrorosa, gente. É uma história horrorosa e pesada. Então, eu já vou deixar, inclusive, isso bem claro aqui para vocês, que é uma história que vai gerar gatilhos, é uma história com violência, é uma história super pesada e triste. E ela envolve muita celebridade conhecidíssima, por exemplo, Beyoncé, tá? Então, por isso que Justin Bieber, né? O Usher, enfim, nossa, uma porrada de gente. E por isso que tá causando tanta curiosidade nas pessoas e principalmente a dúvida de, uai, e agora? Vamos ter que cancelar todos os artistas que a gente escuta música? Porque parece que todos estão absolutamente envolvidos nessa história de alguma forma, tá? Eu vou tentar explicar um pouquinho dessa história, um pouquinho mais de detalhes para você agora. Eva Me Conta! Sim, temos a vinheta tocando aqui. E quer dizer que é hora de fofoca, é hora da gente fofocar sobre esse caso. Quem é esse cara aí? Olha, resumidamente, é um cara que... Ele é rapper americano, ele faz música hip hop. E ele ficou muito conhecido com algumas músicas lá nos anos 2000 e tal. Eu até posso procurar aqui no YouTube alguma coisa para tentar lembrar vocês. Mas ele é... Por que ele é tão famoso hoje, só que a gente não tá tão acostumado assim a ouvir o nome dele? É porque ele é um cara que faz muita collab com os artistas. E ele produz muitos artistas. Então, por exemplo, ele tá por trás do Usher. E o Usher, por sua vez, está por trás do Justin Bieber, né? Que lá nos Estados Unidos isso é muito comum de fazer, que é o apadrinhamento, assim, de artistas, né? Então, esse cara, ele é muito influente, ele tem esses artistas todos como seus artistas, né? Onde ele faz não só a produção musical dos discos deles, mas ele é padrinho de vida, assim, vamos dizer, de muita gente. É ele que é responsável por lançar um monte de artistas lá, porque ele tem uma gravadora. Então, por isso que ele é tão influente lá nos Estados Unidos e tão famoso, né? Ó, essa música aqui, ela ficou muito famosa ali nos anos 2000. Acho que é a época que eu ia no colégio, ó. Essa música tocou muito. Não posso deixar tocando muito, senão... Ó.
Não posso deixar tocando muito, que senão eu vou ser barrada aí das redes sociais por direitos autorais. Não posso ficar tocando a música do cara assim, mas um pedacinho eu até posso. Então, essa música é do Diddy, com a participação da Keisha. E ele é um cara que faz muito disso, né? Collabs com outros artistas e ele lança outros artistas. Enfim, esse cara é muito influente, muito famoso nos Estados Unidos. Ponto. Principalmente também por ele ter uma amizade muito próxima com Jay-Z, olha só. Eles são, assim, best friends. Eles são melhores amigos. Por isso que Jay-Z e Beyoncé, que são casados, estão direta ou indiretamente envolvidos nessa história. Tá, e o que aconteceu? O Diddy, ele foi preso. Foi preso. Agora, dia 16, se eu não me engano, de setembro de 2024, ele foi preso sob a acusação de nada mais nada menos que tráfico sexual e associação criminosa também. Ele foi preso porque simplesmente tem evidências e tudo mais que comprovam esses fatos. Ele ainda não foi a julgamento, tá? Mas claro que tem um monte de provas e um monte de evidências que foram recolhidas pela polícia, inclusive numa busca e apreensão que eles fizeram na casa dele ano passado, né? Que eles fizeram essa busca e apreensão. Mas calma, eu tô me adiantando. Eu quero começar um pouquinho do começo. Quando é que a coisa começou a dar errado pro Diddy? Porque o cara já tem, sei lá, 30 anos de vida criminosa e só agora que prenderam ele, só agora que fizeram busca e apreensão. Como assim? Sabe? Essa é uma parte importante da história. E para vocês entenderem, eu acho que o principal, não personagem, mas quase é um personagem dessa história, são as festas que esse cara dava nas suas mansões e tal, que são imensamente famosas e conhecidas por todo mundo em Hollywood. E assim, tem tanta celebridade envolvida nesse caso, porque simplesmente todo mundo de Hollywood já frequentou, já foi a uma festa desse cara. São festas famosíssimas que tem citação assim em filme, sabe assim, como virou uma referência de cultura pop, principalmente lá nos Estados Unidos, do tipo de festa que o Diddy dava, né? Eram chamadas de freak-offs. E isso pode ser um pouco traduzido como a festa da putaria, porque realmente as festas eram conhecidas por ter muita gente pelada e por serem, tipo, orgias, tá? As festas eram conhecidas por isso. Olha que legal. E todo mundo ia e todo mundo achava isso normal. Imagina, anos e anos e anos que essas festas aconteciam e todo mundo na festa tava pelado e todo mundo se pegando. Como assim, sabe? E isso era, tipo, considerado super normal. Então, o que acontecia nessas freak-offs é que eu acho que muita gente achava aquilo meio normal, que tinha gente se pegando e orgia e gente pelada. Só que, na verdade, essas pessoas que estavam ali fazendo isso, os homens eram trabalhadores do sexo contratados, profissionais do sexo trabalhadores, não sei. Mas o termo correto é, né, profissional do sexo, que eram contratados para estarem ali, só que as mulheres não. As mulheres eram coagidas, drogadas, chantageadas e agredidas para estarem ali fazendo aquilo ali contra a vontade delas. Tipo assim, elas não tinham opção. Ou era fazer, sabe? Porque ele ameaçava as pessoas de tudo quanto é jeito e se a pessoa não quisesse, ele dava um jeito de dopar, de drogar a pessoa pra estar ali fazendo aqueles atos no meio da festa. E o que não entra na minha cabeça é, tá ali uma pessoa claramente dopada, drogada, fazendo uma orgia e a galera achando isso normal? Cara, essa parte é que não entra na minha cabeça, que
tanta gente já frequentou essas festas, e essas festas tão famosas que, inclusive, duravam dias, às vezes. Todo mundo em Hollywood já foi, e todo mundo achava isso normal. Ninguém denunciou, ninguém fez nada. Isso que não entra muito na minha cabeça. Mas uma dessas vítimas aí que era forçada a fazer sexo ali naquelas festas era a namorada do Diddy, a Cassie Ventura. E foi aí que a coisa começou a dar errado para ele, porque em novembro do ano passado, ela fez um processo contra ele, vamos dizer assim, pelo conjunto da obra, porque ela passou 10 anos com ele, sendo namorada dele. Ela começou sendo um aspirante a cantora na gravadora, e daí evoluiu para namorada do cara, e aí sofreu inúmeros abusos na mão dele, e inclusive era obrigada a participar das orgias contra a vontade dela. Ele agredia ela fisicamente e tudo mais. Então, teve um momento que ela falou, chega, e resolveu processar ele por abuso físico e sexual. Então, ela pegou e levou esse processo para a justiça. Só que, e aí o Diddy dizendo assim, não, eu sou inocente, imagina, eu tô sendo vítima de uma cultura de cancelamento. Olha isso, gente. Ele afirmou isso. Eu tô sendo vítima da cultura de cancelamento, eu não fiz nada de errado, blá, blá, blá. Só que, no dia seguinte que ela botou o processo na justiça, ele resolveu pagar ela pelo silêncio dela. Então deu um dinheiro e fez ela assinar aquele acordo em inglês é um NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, que é um acordo de confidencialidade. Ou seja, ela assinou um contrato que ela não poderia mais falar sobre isso, e ele pagou ela. Só que daí isso despertou, né, a atenção de muita gente, porque como assim você diz que você é inocente das acusações, mas vai lá e paga a mulher e faz ela assinar um acordo de confidencialidade. Então isso chamou a atenção de muita gente, porque as acusações eram muito sérias. E o que aconteceu foi que, a partir da acusação dela, mesmo ela tendo assinado o NDA, outras pessoas começaram a fazer o mesmo movimento, começaram a vir à tona, fazendo acusações do mesmo tipo e até mais sérias. Tá, então, isso foi 17 de novembro que ela assinou o acordo, e aí, dia 23 de novembro, ele foi acusado por uma segunda mulher de agressão sexual, que teria ocorrido lá em 1991. E daí, outras pessoas começaram a vir à tona com mais acusações e tal. E isso chamou, obviamente, a atenção da polícia, da justiça e tudo mais. E daí resolveram, então, abrir, né, um processo de investigação. Só que o buraco dessa história é muito embaixo, galera. Vocês não têm noção. Porque existe muitas teorias não é nem da conspiração, porque às vezes o troço tá ali tão claro na nossa frente que não é nem a conspiração, gente. Só não é comprovado. Por isso a gente tem que chamar de teoria, né? Que supostamente ele fez isso ou aquilo. Não essas questões aqui que ele foi preso por fatos, tá? Então essas coisas já foram comprovadas. Mas tem outras, no caso, que são pura teoria. Mas uma teoria é que ele tem contato em todas as camadas de polícia e político e tudo mais, que um monte de gente tem rabo preso com ele. Ele tem um monte de gente poderosa nas mãos, começando pela polícia. Então, toda vez que dava algum problema, ele dava um jeito de se safar, porque tinha policial e tudo mais na mão dele ali. Então, ele nunca foi preso, nunca foi acusado de nada, porque ele sempre conseguiu contornar a história. Então, dessa vez, por que foi diferente? Porque quem foi com o processo adiante
tirava o nome dele dos autos do processo. O nome dele era confidencial. Então, se os policiais que eram pagos por ele e tudo mais tivessem trabalhando no caso, eles não sabiam quem que era. Então, só por isso que eles conseguiram levar o processo adiante e chegar até a casa dele e com mandado de busca e apreensão, onde eles apreenderam coisas assim, narcóticos, quando eles invadiram a casa dele, que levou à prisão e tal, eles acharam muitas drogas, ketamina, um monte de droga pesada, assim. 3 rifles AR-15 com um número de série raspado, mais de 1.000 garrafas de óleo de bebê e lubrificantes pessoais e outros suprimentos que supostamente estavam relacionados às festas, né, conhecidas como freak-offs. Não é, gente, 1.000 litros de lubrificante não é para uso pessoal, né, gente? A não ser o quê? O cara tava querendo fazer uma piscina de óleo? Não, né? Além disso, também foram apreendidas fitas, né, com imagens dessas festas, imagens dessas orgias, imagens de todo esse abuso e tudo mais. Então, o cara ali tinha na casa dele evidências mais do que suficiente para levar o processo, né, por exemplo, para ele não ter um habeas corpus, né? Ele tá lá preso mesmo, ele foi negado de sair, de responder ao processo em casa, por exemplo, foi negado. Foi negado por tanta evidência e, né, que impossível deixar esse homem em liberdade. O negócio é muito sério. Então, agora vocês imaginam essas festas, essas fitas, essas gravações, né, dessas festas, quem tudo que não tá na mão desse cara. Quanto o cu não tá apertado em Hollywood nesse momento. Porque quem participava daquelas festas, de certa maneira, eram cúmplices, não. Não sei, gente, que nem eu falei antes, impossível você ver uma cena daquela e achar que aquilo é normal, que tá tudo dentro da lei, sabe? Eu acho isso impossível. Então tem muita gente ali, né? O negócio tá apertado que não passa um sinalzinho 3G. Ele deve ter. Muita gente deve estar morrendo de medo. E, claro, começaram a surgir aí vários vídeos na internet, né? Ressurgiram, por exemplo, o vídeo dele com Justin Bieber quando ele era um adolescentezinho, chegando ali, né, para ser apadrinhado pelos dois. Então, as acusações elas vão muito além de tráfico sexual e abuso, violência e etc. Vão também para a questão de menores de idade. Porque, além de tudo, o cara ainda tinha um acampamento para jovens artistas, que o Usher participou, o Justin Bieber participou. E nesses acampamentos, então, acontecia também muita coisa errada que eu não consigo nem imaginar. E nem quero imaginar, e também não quero que vocês imaginem, porque esse negócio já tá pesado demais. Então começaram a ressurgir os vídeos, assim, do Justin Bieber com o Diddy, ele falando coisas muito esquisitas, dizendo que eles iam passar 48 horas juntos, aprontando, e o Justin Bieber ali claramente desconfortável. E aí são imagens que o pessoal agora tá explorando muito na internet, né? Tipo, qualquer coisa, qualquer citação que algum artista já fez com relação ao Diddy, o pessoal tá cavocando. A Khloe Kardashian também uma vez falou em um dos episódios do reality show lá das Kardashians que ela, inclusive, era, tipo, assídua das festas do Diddy, e em um desses episódios, inclusive, ela falou: não, eu adoro as festas, porque tá todo mundo pelado, você ia adorar, falando com a amiga dela. Então, tipo assim, era um fato de que era super normalizado. A mulher falou isso num programa de TV, sabe? Então essa coisa era realmente muito normalizada e muito impune, né? Isso que me deixa, assim, chocada, sabe? Como é que o cara tinha tanta certeza da impunidade dele, né? Porque, claro, ele é um homem poderoso, influente,
com um monte de contato nas mais variadas camadas da sociedade. Então ele podia fazer o que ele quisesse. Mas tá preso. Pelo menos isso. E daí começam a surgir também, gente, um monte de teoria da conspiração que não são tão distantes assim, eu acho, da realidade não, viu? Dizem que ele pode estar envolvido na morte de muita gente, de muitos artistas, que esse cara simplesmente fazia o que ele queria. Teve um caso que a Cassie Ventura, a ex-namorada dele, eles iam e vinham, né? Eles namoravam, separavam, e aí numa dessas eles estavam separados e ela começou a sair com outro rapper. O nome dele é Kid, não sei das contas. Esqueci. E daí o Diddy ficou com ciúmes, muitos ciúmes, ele era muito controlador, né? É, ainda. Muito controlador dela, tipo, quando ela assinou o contrato na gravadora, ele começou a controlar tudo, desde as roupas que ela usava até registros médicos dela. Assim, ele era controlador nesse nível. E daí ela começou a sair com esse outro rapper, porque eles estavam separados. E aí ele foi lá e pegou e jogou um coquetel molotov dentro do carro desse rapper, porque tava com a capota baixada. Ou ele rasgou, na verdade. Ele rasgou a capota, que é de pano, né? Um tecido, pano. É um tecido lá. E daí ele rasgou a capota do carro do cara e jogou um coquetel molotov lá dentro. Agora, eu não sei se o cara tava dentro também. Eu acho que sim. Não sei. Então, foi uma coisa que o cara fez. Ele foi condenado por isso? Não, não foi, né? Mas ele fez isso. Ele também... Há um outro caso envolvido, uma outra pessoa super envolvida na história, é a Jennifer Lopez. Porque eles eram namorados. Lá no início dos anos 2000, eles eram namorados. E aí, a fama da Jennifer Lopez, inclusive em Hollywood, é uma fama horrorosa, né? Dizem que ela é um ser humano terrível, que ela trata todo mundo muito mal, que ela é super arrogante. E tipo assim, todo mundo fala mal dela. Todo mundo tem ranço dela em Hollywood, porque ela é horrorosa. Com exceção de uma pessoa, do Diddy. O Diddy pega e fala que ela foi a melhor namorada, que ela é uma ótima pessoa. Eu acho que isso fala muito sobre alguém, né? Quando um cara que é um monstro é a única pessoa a te elogiar e te achar uma boa pessoa, eu acho que isso significa. E aí o que aconteceu ali é que eles eram namorados e teve um episódio de que ele estava armado dentro de uma boate e algumas pessoas esbarraram nele e ele saiu atirando nessas pessoas. Olha, ele é muito equilibrado, né, gente? E daí o que aconteceu foi que ela, a Jennifer, pegou a arma dele pra disfarçar e aí eles saíram da boate e tal, porque teve gente ferida e tudo mais. E daí ela que tentou se desfazer da arma. E eles foram presos. Tem foto disso por aí. Eles foram presos, mas não foram assim indiciados, né? Não foi além, não foi além o processo. Por quê? Por que vocês acham que não foi para frente o processo? Pois é. Mas aí a Jennifer Lopez também está envolvida até o pescoço nessas histórias. E dizem até que é por isso que ela está se separando do Ben Affleck pela segunda vez, porque parece aí que tem uns materiais vindo à tona, né, sobre a participação dela nessas coisas todas. Então, ela é uma celebridade super conhecida que está envolvida até o pescoço com as questões do Diddy, já foi presa com ele e tudo mais. Cúmplice, ela foi realmente cúmplice dele. E aí o Jay-Z, cara, meio que também tá envolvido até o pescoço, só que, tipo, eu vi uma teoria de que o Jay-Z, então, estaria envolvido com o FBI, sendo, tipo, uma testemunha contra o amigo, né? Tipo assim, ele conseguiu se safar disso sendo testemunha do FBI. Mas eu não sei, isso é uma teoria mesmo, não tem nada comprovado. Porque, assim, ele está em absoluto silêncio e sua esposa Beyoncé também está em absoluto silêncio desde que isso tudo estourou, que foi ali, que foi agora, né? Ele foi preso agora em setembro, mas essas acusações e a coisa toda começou a vir à tona, né, desde novembro do ano passado. Então, eles estão em absoluto silêncio lá. E o Jay-Z também é conhecido por ser uma dessas pessoas que chantageia até a mãe
lutar para conseguir ficar por cima. Então, uma das teorias que, inclusive, fala-se muito é da morte daquela cantora de R&B, a Lia, que ela era muito famosa ali, ficou muito famosa ali também no início dos anos 2000, porque anos 2000 foi muito bom pro R&B, né? Muita gente ali teve muito hit, assim, e a Lia era uma delas. Ela era, tipo, a número 1, assim, dos Estados Unidos e tal. E o Jay-Z era apaixonado por ela, só que ela não quis ficar com ele. Ela escolheu ficar com outro cara. E daí o Jay-Z começou a namorar com a Beyoncé, que na época fazia parte do Destiny's Child ainda. E eles que resolveram, então, tombar o avião da Aaliyah, que tinha ido para, acho que uma ilha do Caribe, gravar um clipe. E na volta, disseram que o táxi que levou ela pro aeroporto, que eles falaram que ela não queria entrar no avião de jeito nenhum, que ela não queria, e que doparam ela e botaram ela dentro do avião, que caiu por sobrecarga. Tinha muito peso dentro daquele avião e ele caiu. Olha só que condições suspeitas. E aí uma das teorias da conspiração é que o Jay-Z teria mandado fazer isso para acabar com ela e deixar a sua, então, namorada naquele momento mais em evidência para a Beyoncé tomar o lugar da Aaliyah, que era a rainha do R&B naquele momento. Isso é uma super teoria da conspiração mesmo, nada comprovado, tanto que o nome do Jay-Z não está em nenhum lugar de nenhum dos processos. Mas essa teoria já é conhecida, já tem bastante tempo, e eu acho que, assim, algum fundo de verdade tem, né, galera? Aí dizem também que o Diddy estaria envolvido em outras mortes, como, por exemplo, o Tupac e o Big Notorious também, que eram pessoas famosas também do R&B, hip hop e tal. E tudo por assim, eu vou eliminar minha concorrência, ponto. Era isso que eles faziam naquela época. Tipo, vou eliminar a concorrência e vou me tornar o número 1. E meio que isso aconteceu, né, gente? Porque Beyoncé não tem gente maior que ela. E o Jay-Z também, dentro do que ele é, rapper e tal, ele também é um dos maiores, né? Então, tipo, é suspeito. É, no mínimo, bastante suspeito. Mas, quanto a isso, não tem absolutamente nada ainda comprovado. É realmente tudo muito teoria mesmo. Só acho engraçado que esses crimes todos não foram resolvidos, né? E aí eu até vi um vídeo no YouTube falando dessas questões do Diddy, que, tipo assim, todo mundo que começou com ele na gravadora, tipo, que são pessoas que iam lançar livros biográficos falando um pouco da história ali, envolvendo ele, todas essas pessoas faleceram em circunstâncias suspeitas. Então, sei lá, esqueci o nome da mãe dos filhos dele, esqueci o nome dela, não é a Cassie Ventura, mas é a Kim Porter, eu acho que esse é o nome dela. Ela faleceu com, eu acho que 37 ou 47 anos, uma coisa assim, super nova, e ela faleceu de pneumonia, assim, do nada. Pneumonia? Com essa idade? Mata? E aí dizem que, então, no sangue dela tinha a presença de narcóticos e, enfim, substâncias suspeitas. Gente, isso é muito bizarro, né? E na volta do cara, todo mundo começa a falecer e tá tudo bem. Então, esse cara, gente, ele é um monstro. Que ainda bem que foi pego. E eu acho que tem muita gente aí pra cair também junto. Jay-Z, né? Um deles. Mas assim, muita gente, porque, mais uma vez, eu não consigo acreditar que as pessoas simplesmente frequentavam as festas e estavam com o cara e não sabiam de nada. Ou não sabiam de nada ou achavam aquilo tudo, não, super, super, né? Comum, normal, nada demais, nada criminoso isso aqui. Então, acho que muita gente vai começar a cair lá nos Estados Unidos. Por isso que essa fofoca é tão grande por lá e tal, e tá todo mundo alvoroçada, porque até estão comparando duas comparações. Estão comparando o Diddy ao Jeffrey Epstein, que também foi um cara de Hollywood
grandiosíssimo, né? Produtor e responsável pela carreira de um monte de gente que caiu pelas mesmas coisas. E a outra coisa que estão comparando isso ao movimento Me Too, que foi um movimento que revolucionou, né, Hollywood. E estão fazendo essa comparação, que um monte de gente vai cair e muita coisa vai mudar depois desse caso. Imagina o julgamento. Gente, eu não sei quando vai ser, mas vai ser o julgamento do século, hein? Porque, olha, muita gente conhecida, famosa, aí vai cair. Ah, inclusive, esqueci de comentar sobre Michael Jackson. Dizem que, né, uma das teorias da conspiração aí, porque tem áudios dele falando, eles estão vindo me pegar, por exemplo. Um dos áudios de Michael. Dizem que a teoria por detrás da morte do Michael foi que foi uma morte induzida por esse pessoal aí, por essa gangue, tá? Diddy e companhia, que o Michael sabia de tudo e que, inclusive, tipo, reverteram a acusação. Então, o Michael, né, esse tempo todo passando por, né, aquilo que vocês sabem, e quando, na verdade, era o contrário. Tipo assim, ele tinha descoberto todas aquelas questões, esses crimes, e meio que jogaram nele, pra cima dele a acusação. Tanto que até hoje isso nunca foi comprovado, que o Michael realmente fazia aqueles crimes, né? E aí, uma das teorias de conspiração é que eles que mandaram matar o pobre do Michael Jackson, cara. Olha que bizarro. É muito bizarro isso, né? Porque é um buraco que vai muito além, assim, de, sei lá, qualquer coisa. Olha, eu busquei aqui e o julgamento do Diddy tá programado para começar dia 9 de outubro de 2024. Vai ser daqui a pouco, hein, gente? E ele vai testemunhar, o que é muito arriscado, né? Porque você não é obrigado, quando você é acusado de um crime lá nos Estados Unidos, você não é obrigado a testemunhar, né? Você tem que esperar o pessoal conseguir comprovar que você é culpado. Agora, se você se coloca à disposição da defesa e da acusação, você é obrigado, né, lógico, a responder todas as perguntas dos dois lados. E isso deixa a pessoa numa posição bem arriscada para autoincriminação, né? Então, isso daí, gente, vai render muito. Vamos ficar de olho, tá? Nos próximos capítulos aí desse caso. Eu acho que deu para entender mais ou menos, né, o que aconteceu. Minha gente, não entrei muito mega profundamente nos detalhes. Eu aconselho, tem uns canais aí no YouTube, se vocês quiserem acompanhar com muitos detalhes. Se vocês estão com tempo, na hora de lavar aquela loucinha, você vai escutando, né? Tem um canal da Nath e Isa, que elas estão super em cima dessas questões, já desde novembro, eu acho que elas estão falando bastante disso. Mas vamos ficar de olho aí nessa fofoca, né, minha gente? Porque envolve muita gente famosa. Então eu volto, de repente, aí com as cenas dos próximos capítulos. Mas por enquanto o que temos é isso. Hoje, então, a gente teve aí uma fofoquinha de famoso, tá? Mas normalmente aqui o podcast eu conto suas histórias, né? Então, se você quiser me contar a sua história, que não seja tão trágica quanto essa, né? Pode me escrever para evameconta@gmail.com, tá bom? A gente se vê no próximo. Vamos escutar outras histórias menos trágicas do que essa. Um grande beijo.